Bem-aventurado é o que ouve e lê essas palavras do Apocalipse. Hoje, Apocalipse capítulo 8. Vamos pedir que Deus nos dirija, né? Senhor Jesus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos. Peço a compreensão e entendimento para a tua palavra, porque o Apocalipse, por vezes, é muito difícil de compreender os sinais, símbolos, mas eu sei que através da tua direção, o Senhor nos mostra o que o Senhor quer nos revelar. Então fala conosco, nos dá o entendimento da tua palavra, que assim seja. No versículo 1 do capítulo 8, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O comentário do bispo diz o seguinte: na abertura do sétimo selo, ao contrário dos demais, não se ouve nenhuma voz e não se percebe nenhum movimento. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora, como se Deus estivesse aguardando as pessoas na terra reconsiderarem os seus caminhos e se voltarem para Ele antes que os terríveis juízos lançados por meio do toque das 7 trombetas caíssem sobre elas. Então, imagine, né? Esse silêncio de Deus. E veja se não é o mesmo que a gente percebe hoje, né? Esse silêncio de Deus também. Então, quer dizer, tudo que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, João estava nos céus. Então, ele estava vendo toda a movimentação do que estava acontecendo nos céus. São coisas das quais que nossos olhos não veem. Nós vemos o material, o visível, né? Nós vemos o que vem acontecendo, os sinais aqui na terra, mas nós não sabemos quais são as movimentações no céu. Então o Apocalipse nos dá uma visão dos acontecimentos lá em cima e depois nós vamos ver os acontecimentos aqui embaixo. Então esse sétimo selo foi aberto, só que ele causou um silêncio nos céus. Vamos continuar. No 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sabe, essa visão aqui, ela me conforta muito. Sabe por quê? Essas orações dos santos, é as orações que nós fazemos, aquelas em particular, aquelas na igreja, aquelas junto com o povo. Nós estamos constantemente falando com Deus, pedindo pelas pessoas, pedindo pelo povo, pedindo para que Jesus volte, enfim, e etc. Então significa dizer que todas as orações que nós fazemos sobe até o Senhor Jesus, está diante do incensário. É uma réplica do templo, da época do tabernáculo, em que se faziam sacrifícios do lado de fora e depois se pegava as cinzas do sacrifício e levava até o incensário, que ficava entre o candelabro, ficava entre o Santo dos Santos, a mesa da proposição, e ali se apresentava então os incensos. Quando a fumaça então subia reta, significava que Deus estava aceitando o sacrifício que foi feito lá fora e aquelas orações que foram feitas estavam subindo aos céus. Quando a fumaça se espalhava, então significava que Deus não aceitou aquele sacrifício, consequentemente, não aceitaria então as orações daquela pessoa. É só lembrar de Abel e Caim, né? Deus primeiro aceitou Abel e a sua oferta. Na consequência, aceitou, então, ele rejeitou Caim e a sua oferta. Então, para que eu seja aceito, primeiro eu preciso estar bem com Deus, forte, firme, fincado na palavra dele, né? A minha cabeça tem que estar colocada nos pensamentos de Deus também. Vamos ler o comentário do bispo. As orações de todos os santos são as orações dos convertidos de todas as épocas. Um fato importante é que apenas o sumo sacerdote tinha autoridade para manusear o incensário e oferecer nele o incenso sagrado. Por isso, cremos que esse outro anjo com o incensário de ouro não é outro senão o Senhor Jesus,
que como sumo sacerdote no céu, intercede pelos nossos pecados diante de Deus. Vamos conferir então Hebreus 2:7? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as suas obras de tuas mãos. Continuando no 4. E a fumaça do incensário subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Sabe, eu fico aqui agora imaginando, né? O apóstolo Paulo havia dito que o próprio Senhor Jesus, ele foi a oferta de sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, o castigo que era para nós estava sobre ele, que nos traz então a paz. E depois disso que ele ressuscitou, ele se tornou o sumo sacerdote, né? E nós, por agora termos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, nós nos tornamos sacerdotes. Então nós podemos apresentar a Deus também sacrifícios para ele. E ele, como sumo sacerdote, intercede por nós junto ao Pai. É maravilhoso. O 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O comentário do bispo diz: o fogo do altar é o fogo que consome e purifica. Significa, portanto, o juízo, e é justamente ele que é lançado sobre a terra. Então, aquelas pessoas que oravam, né, as orações, por exemplo, com respeito àqueles que fizeram injustiça contra ela, né, a injustiça que o ser humano causa à natureza, aos animais. Então ele jogou esse incenso também sobre a terra. Imagina, né? Vamos ver o que vai acontecer. No 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, nós agora estamos olhando o que vai começar a acontecer na terra, né? Os 7 anjos vão tocar 7 trombetas. O primeiro tocou e olha só o que já aconteceu. Lembra que ele jogou aquele incenso na terra? O incenso representava as orações. Imagine quantas pessoas que são de Deus, que são fiéis a Jesus e sofrem injustiças nas mãos dos incrédulos, nas mãos daqueles que fazem só o mal. Então, quando lançou essas orações, é como se Deus estivesse falando: agora eu vou fazer justiça às orações daqueles que falaram comigo e que eu não podia fazer a justiça, mas agora eu vou fazer justiça. Então, essa saraivada, imagine, meteoros caindo na terra, cheio de fogo, né? Por exemplo, nós vemos o vulcão e quando ele explode, ele lança larva a quilômetros de distância, né? Cinzas são espalhadas e aqui ele fala, né? Houve saraivada e fogo misturado com sangue. Quer dizer, lembra também no Egito que houve isso também? Então, nós vamos ver um pouquinho dos sinais do que aconteceu no Egito agora se espelhando aqui em Apocalipse. O comentário do bispo diz assim: ó, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e as consequências desse juízo foram terríveis. Isso é, com a terça parte das árvores e de toda a vegetação queimada, e produção agrícola será muito prejudicada. Com isso, a fome, que já era intensa, será triplicada. Esse juízo faz um paralelo com a 6ª praga do Egito. Está lá, ó, em Êxodo 9, 22 ao 25. A diferença é que aqui a chuva de granizo e de fogo será misturada com sangue. E eu até entendo por causa do sangue, porque quantos mártires morreram por causa da fé em Jesus Cristo, né? Então, faz justiça. Até o próprio Deus, lá em Hebreus, diz, inspirado por Deus, né? Fala assim, que o sangue de Abel clama até hoje. Então, aí nós entendemos o porquê dessa chuva e com sangue também. E aí eu fico pensando, né? Hoje nós temos tantos ativistas que querem defender, por exemplo, a natureza, o meio ambiente, que diz assim, mas
A Amazônia está sendo queimada e aí tenta proteger, faz uma mobilização mundial, mas aqui não vai conseguir deter, para você entender como que vai ser tão grande a destruição, né, da terra. O 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Meu Deus, eu não consigo fazer ideia. A gente sabe que, por exemplo, a larva do vulcão, né, como nós tivemos erupções recentemente, então a larva do vulcão, o receio deles é quando essa larva quente, ela alcança o mar, porque há explosões. Então imagina, se esse grande monte, né, esse meteoro enorme cai no meio do mar e ele é cheio de fogo quente, você consegue então imaginar a explosão que vai acontecer no mar. E o sangue, naturalmente, há muitos animais marinhos que também têm sangue. Agora imagina como é que isso vai ficar, né? O comentário do bispo. O segundo anjo tocou a trombeta e desta vez o mar foi atingido, tornando a terça parte de suas águas em sangue. Não podemos precisar o que significa essa grande montanha que atingiu o mar, mas podemos imaginar que seja um meteoro. A terça parte da terra foi queimada e agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que há em suas águas. É impressionante a semelhança entre o juízo desta segunda trombeta e a primeira praga lançada sobre o Egito. Está em Êxodo 7, 20 ao 21. Então, é isso que nós estamos vendo agora, né? As pragas do Egito, mais ou menos elas se repetindo agora em forma mundial. Naquele tempo, Deus enviou as pragas apenas ao Egito para que pudesse libertar o povo do Egito, para que eles pudessem seguir rumo à terra prometida. Agora é a nível mundial, é a volta do Senhor Jesus se efetuando e a justiça dele. Hoje se prega tanto amor, por que a Igreja Universal não fala que Deus é amor nas suas pregações? Porque não adianta. Isso só faz ou leva as pessoas a um sentimentalismo, mas não a obediência. A Igreja Universal prega o amor a Deus, mas de que maneira? Com que palavras? Obedeça a Deus, porque nós só podemos provar esse amor a Deus obedecendo a Ele. O 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, se é através da pescaria que se alimenta muitas pessoas, já que havia se perdido as vegetações, naturalmente também com tudo que vem acontecendo vai se perder animais. Então, se já havia fome, agora a fome vai se multiplicar. Se a esperança era o mar agora já não tem mais esperança. Quer dizer, a coisa vai ficar cada vez pior. O 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O comentário do bispo. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e agora um terço da água potável é contaminado. O elemento central do juízo dessa trombeta é a grande estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes das águas, tornando-as amargas. Se nos dias atuais muitos homens e animais sofrem pela falta de água, imagine nos dias desse grande juízo. Jeremias 23:15. Vamos conferir. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Primeiro nós vimos o mar sendo destruído, agora estamos vendo as águas dos rios. Elas se tornam amargas. Também me faz lembrar aquelas águas que haviam, por exemplo, na saída do Egito, em que o povo foi tentar beber uma água, não foi capaz de beber. E
Moisés, tendo pego um ramo, né, jogou nas águas e as águas se tornaram boas e eles beberam daquela água. Também Jericó, quando o profeta mandou pegar sal, colocar nele num prato novo e ele lançou as fontes das águas e tornou as águas que eram amargas em águas boas. Agora nós estamos vendo o contrário. As águas que eram boas, fontes boas, vão se tornar fontes amargas, que as pessoas não vão mais poder beber delas. Então haverá uma sede, sede e fome, duas coisas que a pessoa hoje não tem da palavra de Deus e da presença de Deus. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela busca Deus, ela busca querer conhecer a Deus, ela quer se entregar ainda mais para Deus. Mas aqui ele está falando, né? Não, as pessoas vão ter fome e sede. Eu compreendo também como fome e sede hoje, que as pessoas hoje não têm da palavra de Deus e um dia vão ter. Um dia elas vão possuir fome e sede e não vão poder buscar porque vai ser proibido. É muito forte, né? No 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Você sabe quando há essa alteração, né? Não há noite ou não há dia, enfim, há países em que sofrem com isso, né? Passam-se muito tempo sem o sol, é a escuridão completa durante vários dias do ano. É um lugar inabitável, porque não tem como você plantar, porque não há o sol. E enfim, e se aqui vai haver esse problema, então imagina, mesmo que haja solo para plantar, e mesmo que haja água para regar, mas sem o sol, vai ser ineficaz a plantação. O comentário do bispo diz assim, ó, o quarto anjo tocou a sua trombeta, anunciando o juízo de Deus, que atingirá os corpos celestes, isto é, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Com certeza, isso afetará a vida na Terra, pois impactará todo o ecossistema e causará um grande desequilíbrio na natureza. Técnicos em meteorologia afirmam que drásticas mudanças climáticas ocorrerão no planeta em um futuro próximo. Eu posso dizer que nós estamos vivendo esse futuro próximo agora, porque nós temos visto, né, todos os problemas ambientais se repercutindo, por exemplo, na temperatura, nas enchentes, nas chuvas, nas erupções, nos terremotos, enfim. Nós temos vivido isso hoje na pele. Isaías 13, 9 ao 10. Vamos conferir. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Quanta semelhança, né, em Isaías 13, do 9 ao 10, com o que está aqui acontecendo no toque dessa quarta trombeta. Vamos ver. Ezequiel 32, 7, 9. E apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a terra, diz o Senhor Deus. Eu estou aqui imaginando, né? Todas as consequências que a gente está vendo aqui na terra, né? Nós já temos visto sinais acontecer em pequenas proporções em relação àquilo que a palavra de Deus está mostrando. Mas imagine, né? Se o que a gente vai vendo hoje já é o início das dores, né? Da grande tribulação. Então imagine como é que será nesse período aqui. Hoje a gente tem visto isso tudo acontecer, né? Mortes acontecendo por causa de terremotos, por causa das enchentes, pessoas morrendo aqui e ali por causa de fenômenos naturais, a fome se espalhando, a peste. Então, imagine como será depois que o Espírito Santo for tirado da terra, né? A gente está vendo isso agora,
acontecer, imagine o que será aqui nessas páginas do Apocalipse que a gente está lendo. Será então ainda muitas vezes pior. Lucas 21, 26 ao 28. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Essas são as referências, né, que nós lemos a respeito desse quarto anjo que tocou a trombeta e vai começar os eventos, então, aqui na terra, né? Vamos ver. Depois de tanta coisa ainda acontece isso, vamos ver o 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Meu Deus! Se até aqui o quarto anjo já aconteceu tudo isso, imagine os próximos. Imagine os próximos. Vai ser terrível. Vamos ver o comentário do bispo. Ai, ai, ai. Os 3 ais do anjo exprimem um grande lamento pelos grandes e terríveis flagelos que os habitantes da terra sofrerão. Esses flagelos serão anunciados pelas 3 últimas trombetas que ainda irão restar. Os injustos passarão pelas dores desse juízo. Por isso, o nosso alerta é que você vigie hoje, que você então possa se converter hoje, que você possa fazer sua parte agora, para que evitar isso, né? Nós temos sido hoje, né, os pastores, os membros, obreiros convertidos, verdadeiramente firmes com Jesus na sua fé, nós temos sido João Batista dos dias de hoje. Nós estamos anunciando a volta, a segunda volta do Senhor Jesus. Felizmente, nem todo mundo está crendo. Como eu tenho dito, às vezes acha até que nós estamos exagerando no que falamos. Minha amiga, meu amigo, não queira pagar para ver. Você pode se livrar disso tudo se convertendo hoje, fazendo suas escolhas hoje, buscando a Deus hoje, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Envie esse vídeo para mais pessoas, seus amigos, seus contatos, seus familiares. Vamos evangelizar através dele. Fique bem, fique com Jesus.